Pesquisadores da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Goiás conseguiram associar a condição da saúde bucal do paciente com a incidência de piora nos quadros de Covid-19. O estudo mostrou que essa relação existe e que a periodontite é o problema mais recorrente nesses casos. O ADUFG Saúde conversou com a coordenadora desse projeto, a professora Nádia Costa, que explicou como essas análises foram realizadas. Confira. Meu nome é Nádia do Lago Costa, eu sou professora aqui da casa da Faculdade de Odontologia, tanto da graduação como do programa de pós-graduação em odontologia. Sou também hoje atual coordenadora do programa de pós-graduação em odontologia e atuo na área da estomatologia, que é relacionado às doenças da boca e também como essa saúde oral impacta no sistêmico e vice-versa, né? Algumas condições sistêmicas que podem impactar também na saúde oral. Em março, quando tudo fechou, todas as atividades foram suspensas, mas como uma pesquisadora sempre veio assim uma inquietude mesmo, né, do momento em como poder contribuir com a ciência, e não somente com a ciência, com os pacientes que estavam naquelas condições. Então, inicialmente, foi um projeto que estava vinculado a uma tese de uma doutoranda, Ana Carolina, que nós estávamos analisando a saliva como meio alternativo para testes diagnósticos. Então começou daí. Só que ao lidar com esses pacientes, nós nos deparamos com algumas condições durante essa coleta de saliva que nos intrigou muito. A primeira foram algumas lesões em boca mesmo, né? Aquelas bolhas, aquelas úlceras, aquelas alterações. Muitos com doença periodontal, que é a periodontite, que é aquela doença que dá na gengiva inicialmente, depois evolui para perda óssea. Muitos com cárie dentária, perda de dente e alguns até com dificuldade mesmo inicial de higienização. Tanto pela condição da UTI ou como pela condição da enfermaria e inicialmente por uma falta de equipe mesmo de dentista na equipe para o manejo desses pacientes. Então a partir daí isso nos intrigou muito. Então vieram duas perguntas. Será que esses pacientes não apresentam manifestações primárias da Covid em boca? E o segundo é, será que também essa condição oral deletéria, que quer dizer, né, essa saúde oral deficiente, não seria também uma condição que provocaria ali um pior prognóstico desses pacientes, junto com todo o seu estado ali já debilitado, né? Então, a partir daí, com essas duas perguntas, nós estruturamos esses dois projetos, que um é para avaliar as manifestações, que também está vinculado à tese da Ana Carolina, e outro que é a avaliação dessas condições orais deletérias, que está sendo desenvolvido por uma outra doutoranda, que é a Camila Alves Costa. Nós apresentamos, finalizamos a primeira fase do projeto, que é a coleta de dados mesmo em loco, de pacientes hospitalizados no âmbito do hospital, das clínicas aqui do UFG e do HCamp. Avaliamos a cavidade oral deles com esses três tópicos específicos, voltado para ausência de dente, para cárie dentária e perda dental e pela condição da saúde periodontal dele, assim, o tanto de perda óssea. Foram 128 pacientes, mas o que nós encontramos é que aqueles pacientes que tinham pior condições orais, que tinham maior perda dentária, maior número de cárie e também a periodontite, apresentaram piores desfechos. E quando eu falo piores desfechos, é tanto assim tempo de internação, tipo de ventilação mecânica, intubação, por exemplo, ou máscara, atráqueo e também morte. Então, aqueles pacientes que apresentaram esses piores desfechos já tinham também uma pior condição oral. E o destaque, aquilo que mesmo a gente tirando os fatores que podem gerar uma confusão, o que seria isso? A gente sabe que paciente idoso com diabetes, hipertensão, são pacientes também que têm esse pior prognóstico, mas quando essa análise é feita, tirando esses fatores, a doença periodontal, que é a periodontite, ela foi um fator assim, independente para os piores desfechos desse paciente. Então, nessa primeira análise, o que a gente pode concluir assim, é que aqueles pacientes que têm já um histórico de periodontite, a equipe profissional ela deve ter um olhar também de alerta, um olhar especial, assim como é para diabetes, para hipertensão, para pacientes idosos, outras comorbidades, que também estão associados à Covid, Nós estamos fazendo agora um estudo de corte. Como nós identificamos muita condição oral deficiente, nós temos por obrigação, tratar esses pacientes.
Então, nós vamos rechamá-los agora, né, aqueles pacientes que conseguiram obter alta, fazer uma nova avaliação da sua condição bucal e como isso impacta na qualidade de vida desses pacientes com os desfechos tardios mesmo da Covid, né, com aqueles que a gente chama de sequelas. Já se sabe que muitos pacientes têm sequelas e que isso impacta na qualidade de vida. Agora, um outro aspecto também que o projeto foi muito interessante é reforçar a importância do cirurgião dentista na equipe multiprofissional que acompanha esses pacientes, tanto na enfermaria como na UTI. O que é importante, acho que destacar, que são apenas 2 estudos que estão sendo conduzidos no Brasil, avaliando a saúde oral do paciente como um todo. Só tem o nosso sendo conduzido. Esse trabalho, ele é um trabalho que ele foi premiado agora com essa primeira fase do estudo. Foram 2 trabalhos selecionados nesse evento, o Congresso da Sociedade Brasileira de Pesquisa Odontológica, que é o principal na área de pesquisa odontológica do Brasil. E esses 2 trabalhos, eles irão representar o Brasil o ano que vem na China, num congresso internacional, que é o IEDR, que também é o principal do mundo, voltado para a área de pesquisa odontológica. Eu sempre ressalto, no momento onde a gente tinha muitas incertezas, essas meninas, elas tiveram coragem mesmo, né, de enfrentar tudo, enfrentar o medo, para estar lidando diretamente em loco, coletando, né, dados primários de pacientes com Covid, com alto risco direto, que são 2 doutorandas, a Camila e a Ana Carolina, a Suzane também, que na época era de iniciação científica, mas hoje já está fazendo mestrado e vai ser responsável por essa avaliação dos pacientes pós-Covid, e mais 3 alunos de iniciação científica envolvidos. E outros professores também, né? Professor Cláudio Rodrigues Leles, que é responsável pela análise, e professoras do IPTESP pela avaliação dos testes. Então, destacar também a importância dessa equipe como um todo.